Julgue os itens subsecutivos relativos ao ambiente Linux. Em ambiente Linux, o comando pwd é utilizado para alterar a senha de um usuário, certo ou errado. Pessoal, para quem não conhece, o Linux é um sistema operacional, é um kernel, é um núcleo de sistema operacional baseados no conceito de software livre. E o Linux aceita vários comandos textuais através de linha de comando. Um desses comandos é o comando pwd. E no estudo que nós realizamos em relação ao Linux, nós precisamos entender esses principais comandos. Então vamos lá. Eu já gravei anteriormente um vídeo sobre esse comando, eu vou passar o vídeo para vocês e depois eu volto aqui para responder se essa questão está certa ou errado, certo? Então aguarda um pouquinho, eu vou disparar aqui o vídeo e já já eu retorno com vocês. Olá alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula sobre o nosso sistema operacional Linux e os seus comandos. Então nessa aula nós vamos continuar falando dos comandos que nós usamos lá no prompt de comando, ou ainda conhecido simplesmente como linha de comando, ou ainda terminal do Linux. Vamos estudar aí os comandos. Nós vamos agora estudar um comando chamado pwd, que serve para exibir o caminho do diretório de trabalho. O que significa o caminho do diretório de trabalho? É que à medida que eu vou entrando em um diretório, esse diretório tem dentro dele outros diretórios que são os subdiretórios, que por sua vez tem dentro dele outros diretórios que também são seus subdiretórios. E assim por diante a gente vai fazendo um caminho até chegar a um determinado diretório ou até chegar a um determinado arquivo. E às vezes a gente está manipulando o Linux aqui na área do terminal e eu gostaria de saber qual é o caminho do diretório de trabalho, do diretório atual que eu estou utilizando. Daí nós vamos usar esse comando chamado pwd. Acompanha na prática comigo. Então aí tem o terminal do Linux. Eu primeiro vou usar um comando que a gente já usou aqui em aula, chamado ls, para listar os subdiretórios desse diretório. E aí percebe que nós temos ali um diretório chamado provas. Como a gente já viu em aulas anteriores, se eu usar cd e o nome do diretório, vamos botar aqui provas, eu entro dentro desse diretório. Percebe que agora eu estou dentro do diretório provas, certo? Vou dar o comando clear, que é para limpar a tela do terminal. Agora vamos imaginar que eu quero saber todo o caminho deste diretório chamado provas. Qual é todo o caminho desde o diretório raiz até chegar nesse subdiretório ou diretório provas? Para isso eu vou usar então o comando pwd. Basta digitar pwd, pressiona Enter e aí percebe que ele mostra exatamente qual é o caminho para se chegar nesse diretório chamado provas. Aqui ele demonstra que o caminho é barra, que é a raiz, home, que é um diretório. Dentro do diretório home tem o usuário, Ubuntu, que sou eu que estou utilizando agora o sistema, barra provas. Quer dizer, o caminho atual, o caminho do diretório de trabalho atual é barra home, barra Ubuntu, barra provas. É isso que faz o comando pwd, então ele simplesmente exibe o caminho do diretório de trabalho, como acabamos de ver, certo? Bem, pessoal, voltando aqui o áudio e voltando à nossa explicação da questão, esse vídeo que vocês assistiram é um vídeo que eu já gravei anteriormente explicando o comando pwd. E ali a gente percebe que ele nada tem a ver com o comando utilizado para alterar a senha de um usuário, porque na verdade ele é o comando utilizado para exibir o caminho do diretório de trabalho atual. O comando que permite um administrador alterar a senha de um usuário é chamado de passwd. Passwd, que vem de password, não pwd. O pwd, então, para exibir o caminho do diretório de trabalho atual. E o passwd, aí sim, esse é um outro comando que permite sim alterar, que o administrador altere a senha de um determinado usuário. Errada a questão, mas o CESP tentou fazer aqui uma pegadinha perigosa em relação a essa diferença de comandos.